Olá, eu sou Jackson Araújo e fui convidado pela Fundação Hermann Hering para participar dessa semana de ativação sobre a moda para o novo mundo, que faz parte das celebrações e realizações da Semana Fashion Revolution e que obviamente esse ano acontece todo via digital por conta do isolamento social, ok? Então, para iniciar essa conversa, essa fala, eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta e anotassem essas duas inquietações, essas duas provocações que eu quero deixar aqui colocada antes da minha fala. Que tipo de moda estamos querendo? Que mundo é esse que queremos imaginar? Pois bem, eu vou tentar costurar minha fala sobre essas reflexões a partir do que temos estudado e construído desde 2014, quando eu descobri uma nova forma de economia pautada na valorização do coletivo, que eu batizei de economia afetiva. Inclusive tem um vídeo meu no YouTube, no TEDx Blumenau. Se vocês derem um Google procurando como descobrir a economia afetiva, você vai acessar esse vídeo e vai encontrar uma fala bem mais completa sobre a economia afetiva. Resumindo, a economia afetiva, que aqui serve como diretriz para a tal moda para o novo mundo que a gente está querendo convidar vocês para imaginar, foi uma hashtag que a gente lançou em 2017, junto com a Fundação Hermann Hering, como uma forma de organizar e identificar os nossos posts, as nossas construções de viés educativo e as nossas produções artísticas e culturais, embaixo do guarda-chuva que a gente chama de Festival Trama Afetiva, que a gente tem realizado desde 2016 com o patrocínio da Fundação Hermann Hering. Tá? Então, o primeiro tópico que eu quero abordar, outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: mas afinal, o que é essa economia afetiva que pode nos conduzir a imaginar essa moda para o novo mundo? A economia afetiva parte da premissa de que vivemos uma nova era, movimentada pelo senso de responsabilidade coletiva e por um novo poder regido pelo desejo de organizar o todo, a vida social, política, econômica e cultural, a partir de uma criação de rede em que cada um de nós nos sintamos parte de um movimento de transformação socioambiental, ok? É muito legal chegar nesses dias distópicos, apesar de todos esses, enfim, dessas tristezas e reflexões que a gente tem feito por conta do isolamento social, por conta do perigo e a necessidade de nos mantermos vivos, sabendo que a gente está falando já disso desde 2014, imaginando saídas e rupturas frente a um mundo que já estava apresentado como um mundo desgastado e contaminado bem antes dessa pandemia chegar, ok? Partindo disso, quais são os valores, resumidamente, dessa tal economia afetiva que a gente vem defendendo desde 2014? Sai de cena o do it yourself, o faça você mesmo, que a velha moda gostava de pregar, né? E abre espaço para o que a gente chama de faça com os outros e faça para os outros. Outro item que sai de cena, outro valor que sai de cena é o enriquecimento pessoal e se fortalece o ganho coletivo. Ok? Sai de cena também o individualismo e se potencializa a interdependência, a relação de uma construção sólida em que um depende do outro, e é exatamente por isso que nesse momento a gente está praticando isolamento social e usando máscara. Não é para proteger somente a nós mesmos, mas a proteger os outros, o coletivo. Tá? Se estabelece ainda a valorização desse coletivo para a construção de relações transparentes, horizontais e saudáveis entre seus diversos atores, designers, modelistas, costureiros, tecelagens e nós consumidores, com todo o potencial político que temos de definir rumos não só de governantes, mas também de processos industriais e transformação socioambiental. Sem nunca perder o foco, obviamente, dos valores ambientais, que hoje, mais do que nunca, se estabelecem como uma condição indispensável para a gente imaginar a construção de um novo mundo, uma nova moda, uma nova agricultura, uma nova política e uma nova economia. É impossível, do meu ponto de vista, a gente imaginar um novo mundo sem fazer uma reflexão profunda sobre a emergência climática já estabelecida. Ok? O terceiro tópico, a terceira pergunta é assim: qual seria então essa moda para o novo mundo, diante desses valores que eu coloquei acima? Desde meados da década dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000,
sendo mais claro, 2004, acredito, estamos falando sobre slow life, slow food, slow fashion, já antecipando aquilo que se configurava inevitável e que a gente está vivendo hoje, né? Agora que essa pandemia coloca todo mundo dentro de casa e nos obriga a desacelerar a vida em busca de evitar o colapso dos sistemas hospitalares, por exemplo, com reflexos desastrosos na economia global. Importante lembrar disso, porque toda a economia está posta em xeque, né? O velho formato do capitalismo está posto em xeque. Essa tomada de decisão sobre um estilo de vida mais desacelerado, de produção e consumo mais lento, é o que vai definir as diretrizes para a gente imaginar qual seria a moda para o novo mundo, que é a pauta desse nosso encontro. Assim sendo, eu quero imaginar uma moda que seja contrária ao fast fashion. Isso é muito claro, isso é muito objetivo, muito inevitável, assim, né? Então a gente vai contrapor alguns valores que eram do fast fashion com esses novos valores do que vem a ser a moda para o novo mundo. Por exemplo, sai de cena o sistema de produção que prioriza a fabricação em massa. O que é que entra em cena? A produção em ritmo de ateliê, sob medida, para vendas em lotes, com valorização do design, não mais brusinhas, roupas com design, com construção positiva de inteligência e usabilidade, com valorização do acabamento, dos materiais, das manualidades, do feito à mão, das artesanias e das construções ancestrais, tá? Outro item que sai de cena, outro valor que sai de cena é a ocultação dos impactos ambientais do ciclo de vida das roupas e sua descartabilidade. Ou seja, quanto mais transparente as marcas, empresas, indústrias, ateliês, designers forem em relação a esse processo de durabilidade das roupas e quais são os mecanismos utilizados para descartabilidade ou reuso, reutilização, upcycling de resíduos, melhor será a construção de uma moda para o novo mundo. O que entra em cena? Então, a transparência total e a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento de materiais que sejam saudáveis para a pele e, sobretudo, não agridam o meio ambiente. A saúde dos materiais ela é extremamente importante quando a gente começa a entender e estudar economia circular. Então, a gente precisa, antes de construir roupas, pensar que tipo de materiais estamos colocando no mundo. Se esses materiais, se por um acaso forem parar no aterro sanitário, qual vai ser o impacto positivo deles no ecossistema, na Terra, ok? Outro valor que sai de cena é o custo baseado em mão de obra e materiais baratos, sem levar em conta os aspectos sociais da produção. O que entra em cena? A prática dos preços reais que incorporam custos sociais e ecológicos, tá? Menos é mais. E chegando ao fim dessa explanação, eu queria, enfim, pontuar os valores que essa moda para o novo mundo preza. A diversidade de corpos, de discursos, de políticas públicas, de justiça social, né, de inclusão de representatividades que a velha moda sempre fez questão de colocar embaixo do tapete, fazendo de conta que não existia. Outro valor super importante, priorizar o local em relação ao global. Não é porque a gente entrou numa pandemia agora que a gente vai falar, ai não, agora a gente tem que só comprar moda brasileira. Isso já deveria ter sido estabelecido como um valor anterior a esse processo, né? Pensar como é que a gente constrói para um país tão diverso propostas de design para vestir que respeitem corpos, meio ambiente, deslocamento de produto, que isso é super importante, por isso que a valorização do local é bacana, porque você vai diminuir os impactos de uma cadeia de insumos, de transporte por avião, de transporte por carro, enfim, né? Utilizando exatamente o combustível fóssil, o petróleo e seus derivados, plásticos, elásticos e outras matérias-primas que a moda usa. Sendo que a gente vê agora nesse momento uma grande e nova e surpreendente crise de petróleo, porque os grandes produtores estão produzindo tanto que não tem mais aonde estocar. Ou seja, para que produzir tanto? Essa é uma reflexão que vale também para o novo sistema de moda para o novo mundo que a gente está querendo imaginar. Tá? Promover, sobretudo, a consciência socioambiental, né? Valorizar o processo de educação ambiental em todos os pontos da cadeia, em todos os pontos de contato com o cliente, com os produtores, com as redes de artesão, com as tecelagens que você venha comprar, com os novos processos de agricultura agricultura têxtil, valorizando os processos de
cuidado com o ecossistema. Contribuir para a confiança entre os produtores e os consumidores, ou seja, a transparência faz com que a gente tenha essa relação de confiança. Essa confiança ela vai permear todos os processos e todos os pontos de contato que você, porventura, venha a ter com seus clientes, né, com seus consumidores, seja online, seja ao vivo, seja numa futura nova loja, quando a gente puder voltar a se relacionar de verdade sem tantos medos socialmente pós-isolamento. E manter, sobretudo, a produção entre pequena e média escala. Essa quantidade de coisa que se fez e se faz, que fica parada em estoque, que eventualmente vai parar em aterro sanitário, que você vai ter que remarcar, remarcar, não tem mais sentido, não faz mais sentido. Não faz mais sentido, porque a gente foi colocado dentro de isolamento, inclusive questionando valores sobre o que vestir, o que consumir, sendo que a gente está atualmente percebendo que a gente precisa realmente consumir a saúde e a alimentação. Tá? Então são esses tópicos que eu acho que assim a gente pode conseguir imaginar essas novas maneiras de vestir para um futuro que, na minha opinião, já chegou. Ok? Vocês podem me acompanhar pelo Instagram no @JacksoAraújo e todos os nossos processos construtivos de criação do Trama Afetiva no @trama_afetiva. Muito obrigado e não esqueçam, a moda não é mais feita sobre roupas, mas sobre pessoas. Tá bom? Beijo.